Caríssimos irmãos e irmãs, caros telespectadores da Rede Vida, o canal da família, e afirmamos isso várias vezes hoje ao cantarmos o Salmo responsorial. Devemos lembrar que sempre fazemos esse pedido quando nós rezamos a oração do Pai Nosso. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E Jesus então nos ensinou a fazer esse pedido porque Ele conhece muito bem quem nós somos. Uma vez, ao se fazer plenamente humano, exceto no pecado, porque Jesus sempre viveu na obediência ao Pai, Jesus, com seu jeito de ser, nos ensina a ser obedientes a Deus. E por que nós pedimos ao Senhor que Ele nos ensine a fazer a vontade? Pois essa realidade não é tão clara para nós. O apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, hoje, na primeira leitura, ele faz uma sincera reflexão sobre o homem colocado diante de si mesmo. Então, o homem, sozinho, sem a ajuda de Deus, sem o auxílio da graça de Cristo. E por outro lado, aquele homem santificado pela cruz do Senhor. Paulo, então, ao analisar todas as experiências religiosas que ele teve, inclusive como fariseu, como judeu, ele reconhece o seguinte na sua interioridade: muitas vezes eu quero fazer o bem, eu me esforço em fazer o bem, até sei o que é o bem ou o melhor, mas depois na prática reconheço que muitas vezes não consigo fazê-lo. Parece que existe algo mais forte dentro de mim que me leva a não semear o bem, mas semear o mal. Para reconhecer isso, é preciso que nós tenhamos então a humildade que o apóstolo teve, porque somente pessoas humildes são sinceras consigo mesmas. O orgulhoso, aquele que se acha perfeito do ponto de vista religioso, que coloca a força da sua adoração a Deus no seu próprio fazer, em suas próprias forças, jamais será capaz de reconhecer isso. Ou seja, reconhecer que nós somos pecadores, que nós somos limitados, e que se nós formos abandonados a nós mesmos, sem o auxílio da graça de Deus, sem o auxílio do céu, não conseguimos plantar o bem que Deus quer que nós plantemos, seja na nossa vida e na vida dos demais. Mas aí a gente pode falar: mas padre, diante dessa nossa situação de dificuldade, de viver e de colocar em prática a vontade do Pai, será que existe uma solução? Existe uma saída para nós? O apóstolo Paulo nos mostra que sim. No final dessa leitura, no capítulo 7 de Romanos, versículo 25a, diz: graças sejam dadas a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Então, nós cristãos, ao nos colocarmos diante da cruz de Cristo, com sinceridade, com humildade, tomamos consciência de que mais forte do que talvez a nossa tendência ao mal, que os teólogos chamam de concupiscência, e isso está lá no Catecismo da Igreja Católica. Aí vocês vão dizer aí na sua casa: mas padre, que palavra difícil, concupiscência, o que é isso? Deixa o padre dar um exemplo para vocês. Com certeza vocês já viram um muro levantado, não viram alguma vez? Um pedreiro levantando um muro. Às vezes o pedreiro é bom, usou bons materiais, colocou a ferragem adequada, então o muro fica o quê? Reto. Pode vir a tempestade, a ventania, o muro não vai cair. Mas nós não somos um muro reto, nós somos um muro que começa meio que cair, pender, sabe, para o lado. Aí quando o muro não foi bem construído, tem algum problema, o que a gente precisa fazer com o muro para que ele não caia? Ou você tem dinheiro e faça outro muro, ou você vai lá e geralmente faz o que o pessoal? Coloca alguma estaca, não é? Alguma coisa para apoiar o muro. Para você entender então que a concupiscência é essa nossa inclinação, como um muro inclinado. Nós somos inclinados, nós temos uma tendência, talvez a não semear o amor, mas não quer dizer que nós sejamos maus. O que é a graça de Deus? É colocar essa estaca. Essa estaca que é a graça de Deus, não deixa o muro que somos nós cairmos. Então essa inclinação nós temos, seja aqueles que foram batizados, como aqueles que não foram batizados, mas os batizados tomam consciência disso. Não é porque você passou pela água do batismo, porque você aceitou Jesus como Senhor e Salvador, que o seu muro está perfeitamente reto. Nós temos que lutar, combater o bom combate da fé.
mas agora, uma vez batizado e consciente da graça de Deus, amparado pelo auxílio do céu. Quando nós então nos colocamos diante da cruz de Jesus, nós tomamos consciência de que o bem que nós fazemos é fruto dessa estaca que Deus coloca não apenas no exterior do muro, mas coloca dentro de nós. E o que Deus colocou dentro de nós? Graças à cruz de Jesus, vai dizer Paulo em Romanos capítulo 5, o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Então o Espírito Santo é a graça de Deus agindo em nós, é o amor do Pai e do Filho agindo em nós, para que nós sejamos santificados, para que dentro de nós não seja mais forte a nossa concupiscência, ou seja, a nossa inclinação ao pecado e ao mal, mas para que seja mais forte dentro de nós o quê? A nossa inclinação para o amor, para o amor. Então se nós, na caminhada de igreja, achamos que pelo fato que nós estamos na igreja 15, 20, 30 anos, achamos que já somos perfeitos, que não precisamos aprender, que não precisamos auxílio do céu, se nós cairmos numa espécie de orgulho espiritual, o nosso muro cai. O apóstolo Paulo, inclusive, em uma das suas cartas vai dizer, quem está em pé, tome cuidado para quê? Para não cair. E o que nos mantém em pé? O que nos mantém na vida da santidade? É eu confiar em Cristo como Senhor e Salvador. Ou seja, não dizer apenas com a boca que Jesus é o meu Senhor e meu Salvador, aceitar essa salvação que Jesus dá, mas segui-lo para valer. É engraçado que hoje a gente, às vezes, eu acompanho muitas as coisas de rede social, tem pessoas que falam, eu aceitei Jesus e agora eu não preciso fazer mais nada. Vai nessa. Jesus disse em Mateus capítulo 25, tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber. De fato, a experiência da salvação começa por meio da fé, a aceitação da cruz de Cristo na própria vida, colocar a força da nossa santidade não em nós, mas em Jesus Cristo, como Paulo diz que nós fomos justificados pelo Senhor. Mas uma fé verdadeira, ela é sempre acompanhada pelo testemunho da caridade. Porque se o que governa a nossa interioridade não é mais a nossa inclinação ao pecado, a concupiscência, mas agora o que governa a nossa interioridade é o Espírito Santo agindo em nós, nos ajudando a fazer a vontade do Pai como Jesus fez. Como que vai ser a nossa vida? Vai ser uma vida diferente daquela que Jesus ensinou? Claro que não. Então veja, tem muita gente hoje falando de Jesus bonito, realmente as pessoas falam bonito de Jesus, dá para escutar, mas esquecem de olhar os sinais dos tempos, como disse Jesus, em relação à própria vida. Então essa experiência de amor, de colocar em prática a palavra do Senhor, de lutar contra o pecado, que a salvação de Deus, que é algo dado no momento da decisão por Cristo, mas algo que cresce e realiza na nossa vida, nós precisamos de fato, ao olharmos para nós, fazermos o exame de consciência e diante da cruz de Jesus falar, será que realmente a minha fé tem me levado a combater o bom combate, a colocar em prática a vontade de Deus e não a minha? Porque a gente tem, por causa da nossa concupiscência, aquela velha de tentação, não de nós sermos e agirmos segundo a imagem e semelhança de Deus que nós temos, mas fazermos um Deus segundo a nossa imagem e semelhança. E às vezes a gente fala de Deus, mas o Deus que nós falamos é muito mais um ídolo ou parecido com aquilo que nós pensamos, fruto do nosso egoísmo. Então a experiência de Deus, gente, isso que vamos trazer para a nossa vida, a luta pela santidade é durante toda essa vida, até o momento da nossa morte. E diz a palavra de Deus que se o justo sair do caminho da justiça e cair na impiedade, ele será condenado. Mas se o ímpio se converter por meio da palavra e se permanecer nesse caminho, ele será salvo. Não é para nós ficarmos com medo, veja, nem desesperados da nossa salvação, porque nós não colocamos a nossa força em nós, colocamos a força da salvação em quem? Em Cristo. Basta deixarmos que o Espírito Santo, que o Pai nos dá por meio de Jesus, haja na nossa vida, e você precisa experimentar isso.
Eu como padre, eu sempre digo, né, para aqueles que não creem, inclusive tem alguns amigos que não creem, o cristão, ao ir à igreja, ao conhecer Jesus, deveria ser perito em Deus e perito em humanidade. Porque Jesus era assim. Então nós, ao olharmos para a igreja e para a nossa caminhada na fé, você deveria olhar para a sua vida quando você tinha 10 anos de idade. Hoje você com 70 ou 80, 60, 50, você tem que ser melhor. Progredir sempre mais. Tem pessoas que falam assim, eu sou a mesma coisa de 40 anos atrás. Isso é sinal de burrice. Na ponto de vista de fé também, a gente vai ser a mesma coisa. A gente não está vivendo um processo de conversão, de crescimento, de conhecimento da palavra de Deus. Então eu convido você, este final de semana, esta semana, a olhar para a sua vida. E olha, não coloque a força em você. Coloque a força em Jesus. Mas padre, quer dizer que a gente não pode colaborar com a graça de Deus? Claro que nós podemos colaborar com a graça de Deus. Ao participar da Santa Missa, ao rezar, ao ler a palavra. Olha como que é interessante, olha como que Deus nos salva. Quando nós comungamos a Eucaristia, é fruto da nossa ação, do poder do Padre? Não. A Eucaristia é Cristo agindo em nós, nos santificando, para que seja dentro de nós mais forte o amor. Quando nós recebemos a palavra do Padre não é a palavra de Deus, é a palavra de salvação, é a palavra que nos dá a vida nova. É possível ser melhor, é possível combater o bom combate, é possível derrotar o mal, mas somente com Jesus. Não nos enganemos, não falemos isso da boca para fora. Aceitemos Jesus e que Ele pode realmente transformar a nossa vida. Nós vamos continuar essa Santa Missa porque a missa é a ação da graça de Deus plenamente na vida de nós. E quando nós estamos aqui na Santa Missa, Deus está nos amparando, colocando essas estacas e nos transformando interiormente para sermos filhos de Deus, segundo a altura querida pelo próprio Senhor. Cantemos. Este programa teve o apoio dos nossos benfeitores. Seja você também um fiel evangelizador. Ligue para 11 4200 8080.